Boa tarde, estudantes, né, do primeiro ano do ensino médio da Escola Heitor Villa-Lobos. Que alegria, né, a gente poder estar com vocês mais uma vez, ainda, né, de forma remota, ainda não da forma como nós gostaríamos, mas para nós é uma alegria muito grande, mesmo assim, poder gravar, né, uma aula para vocês e deixar registrado. Sejam bem-vindos para a nossa aula. Olá, estudantes dos primeiros anos. Nós estamos de novo retornando ao terceiro bimestre, né, com projeto de vida. Continuamos ainda online por conta das situações mundiais ainda, mas esperamos em breve estar com vocês. E nossa aula hoje é maravilhosa. Falta só um personagem, falta o Andrezinho, mas ele não está por um bom motivo. O filhinho dele, Theo, nasceu, e ele está de licença paternidade, mas nós vamos dando andamento nos trabalhos aqui e esperamos que ele retorne em breve também para ajudar nós, né, André? É verdade, professor, bem lembrado, né? E a gente não estamos com ele, assim, de maneira física, mas eu tenho certeza que ele está já ansioso, né, para retornar, né, para fazer a aula com a gente, né? Verdade. Nossa aula de hoje, nós vamos falar de ética e moral. Isso são coisas só de filosofia? Será que não está inserida na nossa sociedade, no nosso individual, no nosso pensar, no nosso agir, né? Acho que, na verdade, moral e ética estão o tempo todo nos governando, ou não, e isso é perigoso, né? Nós vamos falar sobre isso nessa aula maravilhosa. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, não há como falar, né, de moral sem fazer uma abordagem sobre a ética, pois a ética e a moral têm, né, um fim semelhante, que é ajudar o homem a construir um bom caráter. Isso é uma pessoa íntegra, né? E é isso que a gente tem mais ouvido falar nesses últimos dias, e às vezes nós colocamos em xeque, na verdade, os valores que a gente, né, vê ou que a gente imagina ter. Então, a moral é o conjunto de valores concernentes ao bem e ao mal, a conduta correta ao permitido e ao proibido, válidos para indivíduos, comunidades e ou sociedades, variando de pessoa a pessoa, de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade. Então, ela, né, Eliane, ela é algo que a gente sabe que existe e a gente usa como uma regrinha, mas de repente a gente ainda nem sabe ao certo como é. Mas, de repente, nós nos colocamos, de certa forma, para julgar com valores, né, com base nessa moral, né, e que a gente adquiriu dentro da nossa sociedade, onde nós estamos inseridos, né. O bacana é comentar que a moral, ela é um conjunto de valores moldáveis de acordo com cada sociedade, né? Por exemplo, as regras, os conjuntos morais que existem aqui no Brasil podem não ser o mesmo do que existe na China, por exemplo, ou na Índia, né? E nos países do Oriente Médio. Eles têm um conjunto de moral baseado em outro tipo de sociedade, não é? Então, às vezes aqui, por exemplo, a gente come carne de vaca. Lá na Índia, ela é sagrada. Então, moralmente, lá estaríamos errados. E aqui, por exemplo, para nós, comer carne de cachorro seria uma coisa horrorosa, mas moralmente é aceitável em outros países, porque é um conjunto de valores diferente do nosso. Então, ele é flexível, digamos assim, não é, André? Verdade. E aí, a gente entra em algumas situações, é importante, Eliane, a gente comentar. O ano passado, enquanto ainda estávamos de forma presencial, eu perguntei para os meninos e eles não têm filosofia no 9º ano, né? Então, acredito que eles têm sociologia, né? Mas não têm filosofia. E aí a gente vai instigando, né, alguns questionamentos e aí vem de encontro com aquilo que o professor vai estar falando agora nas aulas de filosofia. Então, né, já serve para que eles atentem para esses questionamentos, né, que fazem com que a gente questione, e a gente, especificamente nessa aula de projeto de vida, nós vamos nos questionar muito a respeito desses valores, né, a gente vai andar um pouquinho lá pelas aulas de filosofia, então é importante que eles atentem, né, e de repente durante as aulas de filosofia eles podem também, né, dar uma expandida ainda maior, né, no conteúdo que a gente está trabalhando. Então, ou seja, né, a moral é o conjunto de normas adquiridas pela educação, tradição e pela experiência cotidiana das pessoas. Já a ética, que é o outro assunto, né, que a gente vai falar,
é uma reflexão crítica sobre a moralidade ou sobre a dimensão moral do comportamento do homem. Né? Nós estávamos conversando, né, Eliane? Então, ainda há pouco, e há uma distinção, né? A gente fala das questões morais e a gente vê tanta coisa acontecendo e a gente às vezes imagina, nossa, como isso aí é imoral, né? Ou pergunta, quem é você? Que moral você tem para falar isso? Quantas vezes a gente já ouviu, né? Algumas pessoas falando com outras, né? E filmes e novelas, e às vezes passa, né, nessa questãozinha aí da questão da moral. E a ética, né? O que vem a ser essa ética, né, Eliane? É verdade. Então, eu entendo, assim, que a moral é um conjunto de valores da sociedade, né? E a ética, para mim, é como se ela fosse uma reflexão filosófica do que é certo, do que é errado, no íntimo, para mim, né? Porque muitas vezes a pessoa tem moral, é uma pessoa que segue a conduta moral da sociedade, mas às vezes ela faz alguma coisa quando ela está sozinha. Então, eu tinha um professor de filosofia que ele dizia assim, olha, professor Irineu, ele dizia assim, olha, saber se você tem ética ou não é você estar sozinha e fazer o que você faz junto com as outras pessoas, quando está todo mundo. Quando você age moralmente, digamos assim, vamos supor, ele até dava um exemplo na época, né? Se você está sozinha num ambiente e você acha R$100, vamos supor, no dinheiro de hoje, né? Se tivesse um monte de gente, seria mais fácil de você buscar o dono e sozinho você ficaria com o dinheiro. Então, ele mandava a gente fazer essa reflexão em relação à moral e à ética, porque, na verdade, as duas têm o mesmo significado etimológico, assim, da palavra, né? Os dois falam de conceitos entre bem e o mal, o certo e o errado, né? A moral, a gente se distingue, assim, nas aulas de projeto de vida, sabendo que a moral é um conjunto de valores da sociedade. E a ética é como você utiliza esses valores, intimamente falando, né? Por exemplo, seria muita falta de ética um médico, um ginecologista, sair falando das coisas que ele passa no consultório, né? Ou uma médica, por exemplo, ou um médico que trata, né, pessoas com, por exemplo, com problemas psicológicos, um psiquiatra, um psicólogo, né, sair falando desses problemas. Então, ele pode citar o problema, mas não precisa de citar a pessoa que está passando por isso. Né? André? Uma vez eu vi uma frase que diz que nós somos aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. Algo mais ou menos assim, eu não me lembro ao certo a frase, mas que dizia assim que aí a gente mostra o verdadeiro caráter, né, a moral, né, a ética, porque a gente está fazendo, não vivendo de aparência, né, que de repente, aí a gente entra nessa questão da moral, que aí e ética, você faz porque está na frente de todo mundo, porque a massa te induz a fazer aquilo ali, ou porque você faz porque aquilo que você aprendeu que é o certo, né, que é o certo a ser feito, né, independente de estar na frente de todo mundo ou não, mas você fez porque você julgou, você está certo, né, ser o certo a ser feito. Quer continuar, assim ela justifica e fundamenta a moral, encontrando regras que efetivamente podem ser aplicáveis a todos os sujeitos individualmente. Olha que legal, a nossa imagem no fundo ali é uma balança, né? Que a balança, para nós, é sinônimo ali de, digamos assim, de como que eu poderia explicar, André, ali? Essa balança, ela significa a justiça de ambos os lados, né? Igualdade, né? Seria igualdade, equidade, né? Uma equidade, acho que, né? Os dois pesos na mesma medida, para a balança estar com os dois pratos ali no mesmo... De justo, né? Na mesma justiça, né? Então, segundo algumas correntes da filosofia, tanto a ética quanto a moral pode modificar-se e evoluir, portanto, não são dadas para todos sempre. Então, né, muitas coisas que são eticamente bacana agora, daqui a um tempo pode não ser, e vice-versa, né? Até isso vem muito de costume, de cada cultura, né? Então, por exemplo, eu já fui numa comunidade indígena que eles, assim, e acho que todas as comunidades indígenas são assim, para eles, assim, essa ética de ficar pegando, abraçando, para eles é feio, entendeu?
E para nós é super legal, né? A gente está doido para voltar para a escola, para daqui um tempo poder se abraçar, poder ter o contato físico, né? Então, são diferentes, em cada cultura elas são moldáveis, não é? E o interessante, né, Eliane, que a gente leu ainda há pouco, que ela muda. Ela não é um negócio congelado. E é verdade. Olha, a gente vê mesmo, né, muito antigamente falava-se, dá um exemplo aqui bem aleatório, mas só para a gente ter uma noção, que a mulher divorciada, ela era mal vista, né? Que a mulher que, né, se divorciava do marido, fala, olha, a mulher divorciou, tá sozinha. Hoje a nossa sociedade não vê mais assim, né? Que foi, lógico, né? Houve uma luta muito grande de igualdade das mulheres, mais do que justa, né? Mas hoje a sociedade já não vê também assim com esse olhar pejorativo, né? Não, a mulher é divorciada, né? Tem filhos, mora sozinha, mas vida que segue, a vida dela, ela que segue. Então, de certa forma, foi mudando, né? A gente vê que foi mudando. Até acerca das roupas, né? Dos trajes que antigamente usavam, porque tinham que se cobrir muito e hoje, de repente, cobrem-se tão pouco, né? E uma roupa de hoje, por exemplo, uma pessoa que, dependendo da roupa que usa hoje, em tempos mais antigos, né? Aqui mesmo no Brasil, era meio que um escândalo, né? De coisa que foi mudando, né? Outro exemplo, até a gente ainda vê que de questões de relacionamentos, né? Antigamente, mesmo os relacionamentos, o namoro, né? Era aquele bem quase que superficial, né? Bem assim à vista de todo mundo. E hoje a gente vê que tem pessoas que já moram juntos, né? Tem relações de marido e mulher, mas você pergunta, não, a gente está namorando, né? Não e vai mudando, e hoje a sociedade já vê isso também como algo que não é imoral, né? E antigamente poderia ser visto assim. Ainda bem, né? Nesse sentido, muita coisa mudou, porque antigamente o lema era em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Hoje em dia é muito pelo contrário, né? Mete-se a colher, não é? Porque muitas mulheres eram oprimidas em relacionamentos ruins, e alguns homens também, a gente sabe, relacionamentos, muitas vezes. E existem leis para isso, e moralmente, até mesmo no sentido da legalidade, vai se mudando esse pensamento, né? Então, sabendo disso, essa aula busca dar subsídios, né? Para os estudantes situarem-se diante de si e do mundo, refletindo acerca dos valores éticos e morais que impulsionam suas vidas, principalmente suas decisões, no desenvolvimento da autonomia, em ser responsável e também consciente, que é o lema do projeto de vida, né, professor? Exatamente. Né? Então, para saber mais, o caráter diz respeito à índole, né, ao temperamento e ao feito moral. É ainda o conjunto de traços psicológicos, o modo de ser, de sentir e de agir de um indivíduo ou de um grupo. Nessa vertente, sua definição se confunde com a de personalidade. Então, aquela coisa, vamos ali, meu, fulano, vamos fazer, não vou. Aí a pessoa, vocês, né, da sala, nossa, fulano é tão certinho, né? Fulano é careta, fulano não quer pular o muro da escola para ali comprar um refrigerante. Quantas vezes, né? Não vou, por quê? Porque é o certo, né? Que aí entra na questão da personalidade dele. Aí acabaram até taxando, de repente, essa pessoa que não foi, né? De repente, pular esse muro para comprar esse refrigerante lá do outro lado do muro da escola, como né, uma pessoa, não vamos mexer com ele não, que ele é chato, né? Ele não é legal, não. Aí já associou a personalidade, né? Daquele estudante, daquela pessoa que não quis, né? Que tem, né, dentro dos seus princípios, da sua índole, né, e o seu temperamento, essas características. É bem interessante a gente parar e pensar um pouquinho sobre isso aí. Então, os objetivos gerais dessa aula é refletir sobre os valores morais, observar no cotidiano o tipo de ações que são éticas ou não, de cada um de nós como professores também fazemos isso direto, e cada dia a gente vai se aperfeiçoando, né, André? Refletir sobre a liberdade de decisão de cada pessoa, que liberdade, ela também requer uma responsabilidade, né? E respeitar a liberdade de decisão e de valores das outras pessoas. Então, às vezes, a gente quer fazer um determinado
uma determinada coisa, como, por exemplo, pular o muro da escola para comprar refrigerante, e a gente fica impulsionando os colegas e chamando, né, de covarde, de medroso, de careta, porque a gente quer decidir sobre a vida do outro, né, e nessa aula a gente busca, né, entender essa personalidade que ela é moldada através das leis morais, e eticamente, a gente pode melhorar todos os dias. Eu, com 52, posso melhorar, e vocês, com 16, com 17, com 15, também podem melhorar todos os dias. Então, essa é o objetivo dessa aula e essa reflexão que nós vamos fazer. Bem lembrado, né, Eliane? É importante a gente enfatizar que esses assuntos são crescimentos constantes, né? São aprendizados constantes. Não adianta eu achar, não, que eu sou o dono da razão sobre ética, eu sou ético, eu sou... E aí, de repente, eu achar que é só aquilo que é o que eu acredito é o certo. E são coisas que a gente, né, vai aprendendo. São situações, né, que vão ensinando a gente no nosso dia a dia, né? Aí tem uma dica, né, de um livro, falando um pouquinho, né, o nome do livro é Lord Jim, falando um pouquinho da história de um cara, olha que bacana, né? Esse Lord Jim conta as aventuras de um capitão da Marinha Mercante da Inglaterra, que os índios chamavam ele de Lord Jim, porque era muito alto e elegante, embora fosse um capitão beberrão e mulherengo. A história transcorre na Índia no início do século XIX. Olha aí, muitas vezes a gente olha e tira um preconceito da pessoa somente pela aparência. A gente liga uma pessoa muito bonita, muito elegante, como uma pessoa eticamente ótima também, ou moralmente ótima. E elas são coisas desconectadas, né? E às vezes a gente vê uma pessoa que às vezes você não dá muita coisa por ela. Você vê, né, que ela tem uma ética fabulosa, é de uma moral impecável. Então, a gente tem que pensar nisso aí também. Essa história volta depois no finalzinho, tem uma questãozinha que lembra dela também, né, André? Sobre esse Lord Jim. Conta a história desse cara ali, que parecia que era uma pessoa maravilhosa, mas a moralidade dele era meio dúbia, por ele ser mulherengo e ser beberrão. E vale a dica aí dessas leituras. Sempre o Projeto de Vida traz essa dica de livros, muitas vezes, extremamente importante para nós. Então, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos, né, que a gente vai discutir. Vocês vão discutir depois entre vocês mesmos, pode ser pelo WhatsApp, né? A gente aqui as aulas como se nós estivéssemos de forma presencial, mas você pode aí dentro da sua casa mesmo, com seus familiares, com seus amigos, ou pelo próprio WhatsApp, né? Pelos seus colegas daí de turma. Então, a primeira diz assim, sabendo que a ética é fruto da reflexão dos costumes, das virtudes e hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos, leia as perguntas abaixo e discuta com seus colegas sua resposta. Então, assim, a primeira, letra A. Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que eu posso mentir? E aí, Eliane? Pois é, essa pergunta, né? Nós estamos ansiosos para a aula online de amanhã e vamos ver o que eles vão responder, né? Porque, na verdade, eu leio muito sobre isso. E tem uma filósofa brasileira que eu acompanho, Luceliana Galvão. Eu acompanho, o canal dela é Nova Acrópole, um canal de filosofia, e eu ouço muito ela, e ouço outros, né? Karnal, Leandro Karnal. E esses dias eu escutei uma palestra e a palestrante, ela dizia que é comprovado que a gente mente, 70 vezes por dia, sem querer, entendeu? E olha como que é, né? Tipo, a pessoa fala bom dia, e você responde bom dia, sendo que seu dia tá péssimo. Esse tipo de coisinhas, né? E quando a gente fala, né, faz essa pergunta de novo, devo sempre dizer a verdade? Ou existem ocasiões que eu posso mentir? Será que... O meu zoizinho aí incomodando a aula. Será que muitas vezes a gente não cai nesse vale aí, né, sombrio de mentir para o ego da gente, né, para melhorar o ego? Aí tem pessoas que falam, eu menti para poupar você da dor. Será que isso é poupar mesmo da dor? Deixar de falar uma verdade para postergar e depois a pessoa saber que, além de toda a dor que ela já saberia, saber que ainda você mentiu para ela, né? Eu fazendo essa pergunta para mim agora, eu responderia que vale a pena dizer sempre a verdade.
Mas tem ocasiões que a gente mente sem perceber como que socialmente, porque a sociedade da gente caminha moralmente para isso, né? Meio que a sociedade da gente, segundo Lucilena Galvão, ela diz que a nossa sociedade de agora é uma sociedade que quer muitas coisas de um jeito fácil, né? Não quer. O bonito hoje em dia é você não fazer praticamente nada e passar para medicina, sem ter estudado nada. Então, na verdade, o esforço ele está sendo desvalorizado. Mas eu acredito que nessa daí, eu não sei o que os alunos vão falar amanhã, mas eu acredito que vale a pena falar a verdade. Agora, eu vou falar para você. Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo um risco de morte? André, essa é forte, né? Essa é, né? Essa é. E aí a gente reflete até na definição de amigo, né? Será ser amigo mesmo, né? E aí onde que eu ainda brinco dentro de sala que a gente pode até viajar na maionese, né? Numa questão dessa, porque amigo até onde é amigo, né? E tem vários tipos de amigo. Tem os talaricos, né? Tem os amigos da onça e tem um amigo de verdade. E aí? Né? E será assim? Porque na adolescência é extremamente importante a viver em grupo, né? Então, o que os estudantes, o que os jovens de hoje vão dizer em relação a essa pergunta, né? E você que vai assistir esse vídeo, escreva aí as suas respostinhas, vai ficar no Classroom como atividade de tarefa, mas se vocês quiserem escrever essas questões no caderno de projeto de vida, para um dia, daqui muito tempo, esse tesouro desse caderno, você lê de novo, você vai perceber quando você era adolescente, você estava no primeiro ano do ensino médio, o que você pensava dessas questões tão filosóficas, mas tão cotidianas, né? Muitos amigos, por exemplo, começam a ter vícios por conta de outros amigos. E é um risco de morte, né? Porque se a pessoa aprende a fumar, ela geralmente aprende com os amigos. Claro que tem algumas questões familiar também. Mas a bebida alcoólica, a droga, muitas vezes é incentivado por um grupo de amigos que ele acha que é amigo, ou que ele quer fazer parte daquela galera, ou ela. E aí coloca-se, sem perceber, em risco de morte. Muitas vezes, essas questões, né? Mas vamos deixar para eles amanhã também responder essas questões tão difíceis, né? A outra, né, que existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Acho que essa até é mais fácil, né, Eliane? Até o próprio código, se eu não me engano, o Código Brasileiro de Trânsito, ele diz que, dependendo da circunstância, acho que seria possível, mas desde que sinalizado, buzinando, né? Eu acho que cidade grande, semáforo assim, por exemplo, acho que depois de um certo horário, eu não sei se meia-noite, você pode passar do sinal vermelho, porque é perigoso, né? Maior incidência de assalto, ou numa região específica, né? Agora, um sinal vermelho, hoje em dia, eu me cuido muito nisso, sabe? Eu não gosto de passar nem no amarelo. Eu já vou cuidando do sinal bem longinho. Se eu vejo que ele faz tempo que está verde, eu já vou diminuindo bastante, porque eu não tenho a pretensão de sofrer nenhum acidente de trânsito, mesmo que seja pequenino, mas machucar alguém ou se machucar, né, é uma coisa muito ruim. Mas hoje em dia eu tenho essa consciência. Mas quando eu era mais jovem, eu lembro que eu andava de moto bem aceleradinha, que eu gostava muito de moto. Eu adorava passar no amarelo. Tipo assim, era emocionante para mim. Hoje em dia eu mudei completamente a minha moral, a minha conduta. Era vida louca, né, Eliane? Está se moldando conforme a minha idade vem vindo, né? E a outra, olha só que interessante essa, depois a gente volta nisso aqui de novo. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes? Ou estão apenas cumprindo ordens? Essa é bem forte, né? Porque numa guerra morre-se muito, mata-se por nada, ou pelo país somente, né? As pessoas que vão para a guerra, numa guerra, e já teve 2 grandes guerras mundiais, e existem pequenas guerras em lugares diferentes do mundo, e no Brasil tem a guerra do tráfico, né? Um policial aqui no Brasil é muito questionado isso, né? No Brasil, um policial que mata numa operação policial, ele pode ser condenado, né? A gente traz isso para a nossa realidade hoje em dia. Quantas pessoas morrem porque o policial estava fardado e, em decorrência da sua profissão, ele acabou matando? E como que seria isso, né? Essa é uma questão muito delicada da sociedade que a gente vive agora também nesse momento, né, André? Não só nos períodos de guerra. Já é mais atual do que a gente imagina, né?
Porque, de repente, a gente pode condenar aí a atitude de um policial, né, que, de repente, ele tá lá, ele trocou tiro e acertou alguém, mas quando ele morre, pouco se comove, né? Um ponto a acelerar. É como se ele tivesse assumido o risco, né? Não, ele sabia, quando ele entrou para a polícia, ele sabia que isso poderia acontecer, né? Dele a hora sair e não voltar, que é o que todo policial, né, fala. Eu mesmo uma vez, Eliane, eu passei num concurso para ser PM, só que aí, né, por motivos meus lá, religiosos, acabei não entrando, mas quando, na época, assim, que a minha mãe soube, minha mãe começou a chorar. Porque justamente nessa situação, minha avó também na época, por quê? Porque a gente sabe que vai sair de casa, mas não sabe se volta. E aí, né, nessa situação, né, trazendo para esse contexto, então, de repente, né, o que poderia acontecer, né, numa troca eventual de tiros aí? Então, quem trocou também estava disposto, né? Só que aí são coisas que a gente quer ouvir de vocês, né? Depois vocês podem escrever, eu vou postar isso aqui lá no YouTube, e aí vocês podem, de repente, até comentar embaixo lá, vou ver se eu já deixo direitinho, mas no Classroom a gente quer que vocês coloquem tudo direitinho, eu vou deixar, né, acho que lá nos formulários, Eliane, eu vou copiar e vou colocar lá direitinho, para que eles comentem. Bacana. Né? Ansiosa pela resposta de vocês. Eu também. Então, lá, segundo a filosofia, ser ético significa ter a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa. Ou seja, ser ético é usar os princípios que o ajudam a decidir o que você quer e também o que você deve e aquilo que você pode, né? E aí, sabendo de tudo isso, nós vamos colocar para vocês essa questão aqui também no Classroom e também vamos falar amanhã presencial para vocês citarem, mas dá para agora, né, o André também citar uma aqui, olha, cite algum exemplo de decisões que você já tomou, explicando se foram orientadas mais pelas suas emoções ou mais pela razão, e para vocês, estudantes, justificarem a sua resposta. Mas antes de você falar, André, eu gostaria muito de comentar que eu quero aprender ainda a tomar as decisões nessa balança aí, entendeu? Para que o coração seja baseado também na razão, porque eu sou muita emoção. A maioria das decisões que eu já tomei na minha vida que foram fortes foi sempre baseada na emoção, mas muitas vezes deu errado. Então, eu não acho que eu sou uma boa referência. Mas eu quero aprender ainda a tomar decisões baseadas num peso e medida igual ali entre a razão e a emoção. Então, né? Um exemplo, eu falei ainda há pouco do concurso que eu passei para PM e ele foi um exemplo, né? Assim, na época, o meu teste físico ele caiu no sábado, né? E a gente sabe que para ser PM tem que, né, tem que passar, tem que correr, tem que fazer lá todo o teste físico. E eu era novo, isso foi em 2006. E eu tava assim bem magrinho, jogava bola todo dia, tá? E aí fui chamado e meu teste físico cai no sábado. E eu sou adventista do 7º dia. E aí? E agora, Eliane? Vai fazer o teste físico, né, para conseguir o emprego, para virar policial, e a minha mãe chorando, minha avó chorando, ou não? Foi uma das decisões mais difíceis que você já tomou, hein? Foi, Eliane, foi umas difíceis. E eu terminei o ensino médio em 2002 e eu passei nesse concurso em 2006. E aí? Aí eu fiquei naquela, Eliane. E meu pai, o sonho dele era que eu seguisse carreira militar, porque ele serviu o exército, ele queria que eu vestisse uniforme, que eu fosse para o exército, ou que eu entrasse na polícia, porque, né, era uma estabilidade, era uma coisa. E aí, Eliane? Então, assim, foi uma das decisões, assim, mais complicadas, assim. Para mim não foi tão difícil, mas é difícil para eu explicar. Diga logo, eu estou ardendo de curiosidade, qual foi a sua decisão? Eu não fui fazer. Eu tentei entrar por meios jurídicos, né, para pedir a mudança desse teste, mas aí foi indeferido e eu optei por não ir. Não, eu não vou. Dentro daquilo que eu acreditava, eu não ia me sentir bem. Já imaginou? Então você agiu pela razão, né? Eu acho que sim. Tudo que você queria, você lidou com a emoção o tempo todo, mas a sua última
a sua última decisão ali foi agir pela razão, né? Porque você tem uma religião, você respeita os princípios dessa religião, você acredita nele, mesmo querendo muito, mas você agiu pela razão. Então você vai ser um professor ótimo para mim ao longo da vida, porque geralmente eu ajo pela emoção e nem sempre é o certo, né? Mas vamos lá, que essa aula ainda tem ela é grande, emocionantes para vir ainda. Senão a gente fica aqui falando muito e a gente quer ouvir deles depois. Isso aqui só foi um exemplo, né, para que eles possam. Eu vou tentar até ser mais breve, né, agora, né? E essa terceira aqui, cite exemplos de comportamentos que você acredita ter herdado como hábitos da sociedade em que você vive. E aí? Né, qual o comportamento? Então, vocês vão enumerar o comportamento 1, 2 e 3. Você pode parar, pensa aí depois na sua casa, né, direitinho com o seu caderninho, coloca, olha, meu comportamento que eu herdei. Olha, eu sou assim, assim, assim. Olha, a gente comentou, eu nem entrei nesse detalhe. Eu sei que é um comportamento nosso, nós brasileiros, nós somos assim. Mas a minha casa, ela é acostumada, a minha família, tudo que faz é com muita fartura. E às vezes estraga comida, Eliane. Dá até dó. Mas por quê? Porque a gente tem um medo danado de faltar. E eu herdei isso dos meus avós, né, a minha mãe, aqui em casa é do mesmo jeito. E aqui, tem hora que eu vou lavar a louça aqui em casa, eu morro de dó. Por quê? Porque a gente faz tanto com medo, né? E aquela coisa, né? Vai que chega alguém, né? Para almoçar com a gente, e aí acaba estragando. Então, isso eu herdei. Os meninos vão dizer, né? O que eles herdaram, qual comportamento que eles herdaram. Eu lembro que eu tinha um costume muito feio, um hábito muito feio que eu herdei da sociedade que a gente vive, mas há muito tempo eu deixei de fazer isso, há muito tempo mesmo. E a leitura me ajudou. Não foi nem o hábito, porque o hábito social ainda continua perdurando errado aqui. De chegar num ambiente e furar a fila, tipo isso, tipo vocês nas escolas, furando a fila do lanche, né? Porque tem um colega lá pertinho, você chega, começa a conversar, e aí você já se insere na fila, mesmo sem estar ali desde o princípio do início da fila. E eu tinha esse costume, logo quando eu cheguei aqui, eu ia no Bradesco, e tinha uma pessoa que trabalhava lá dentro, que já me conhecia muito também, porque eu ia muitas vezes. Então, muitas vezes, ela já me via, já me chamava e me atendia, entendeu? E eu lembro disso, mas já faz mais de 30 anos que isso acontecia. E aí eu comecei a me perceber assim, comecei a perceber que eu não gostava das pessoas fazendo isso, então que eu jamais deveria te fazer, respeitar quem está na frente, seja por um motivo ou por outro, né? E o Brasil é acostumado com esse tipo de costume, de regra da sociedade, né? Do amiguinho que faz aquilo, que coloca o nome do estudante no grupo, né, e não faz nada, mas ganha uma nota parecida ou semelhante. Eu acho que esses comportamentos a gente repete sem muita reflexão, porque a partir do momento que você reflete, colocar meu nome, mas eu não aprendi nada, não vou aprender nada. Ao longo da minha vida isso vai ser legal? Ou é legal eu saber também, igual a pessoa que fez, que preparou. Então, eu acho que essas coisas, desses comportamentos que a gente não tem, que são comportamentos herdados da sociedade, a gente deve refletir e saber, isso eu quero mesmo? Isso eu acho legal? Né? Um exemplo da fila, mas tem outros tantos exemplos, né? A gente se achar, vamos dizer assim, melhor do que um outro em alguma situação privilegiada, porque tem um atendente que nos conhece, ou tem uma pessoa, ou tem uma facilidade da gente ser primeiro, mas a gente não estaria nessa oportunidade se fosse seguir as regras certas da ética e da moral, não é verdade? Mas aí, na próxima aula a gente começa, e agora a gente vai falar de umas coisas muito legal. A gente vai simular, né, e solucionar alguns problemas. Todos eles são muito fortes, né, André? Verdade. Então tá ali, ó, a ética orienta as pessoas no momento das suas escolhas. Olha que interessante. É isso que o professor Irineu falava nas minhas aulas de filosofia, né? Ela orienta a gente na hora que a gente escolhe entre o bem, o mal, o certo e o errado, né? Tá passando um carro aqui, André, continua, eu vou desligar aqui. Isso, continua então. Então, lembrando, né, que a gente vai ler esses problemas, mas nós não vamos solucionar para vocês, são vocês que vão pensar lá depois e vão escrever para nós. Então, a ética orienta as pessoas no momento de suas escolhas, faz uma fronteira entre o que a realidade exige e o que
decidimos. Permite distinguir o que é certo e o que é errado. Apesar de estar presente o tempo todo em nossa vida, normalmente agimos por força do hábito e dos costumes. Sobre isso, reflita sobre as situações propostas abaixo e diga o que você faria. Então, vocês vão dizer para nós. Não será nós que vamos dizer aqui, não. Né? Não seremos nós, não. Tá joia? Então, eu nem vou me pronunciar, né? Porque senão a gente já direciona eles para uma resposta. Realmente, a gente tem a intenção de saber sobre eles, né? Então, nós vamos dizer a história? Posso? Pode, por favor. Eu estou ansiosa. Mercedes sempre foi uma boa filha para o pai, apesar de que ele sempre foi muito severo e duro com ela. Ainda mais agora que a velhice e a viuvez lhe reforçaram o mau humor. Agora, seu pai foi internado com um grave problema nos rins e precisa de diálise permanentemente, inclusive de ventilação assistida, já que seus pulmões de fumante estão bem deteriorados. Uma tarde, o médico comentou com Mercedes que a situação dele pode se estender durante muito tempo, já que seu Antônio é forte, apesar dos problemas com os rins e os pulmões. Mas, pela idade, não há possibilidade de transplante de rins. Por isso, o médico lhe diz a Mercedes que tem 3 possibilidades. Continuar com a diálise, com a ventilação, talvez durante alguns meses. Interromper a diálise e a ventilação e deixar o doente pelo seu próprio esforço. Administrar-lhes alguns sedativos muito poderosos, que o próprio Antônio pede para tirar a dor, mas que diminuirão notavelmente sua vida. Se você fosse Mercedes, qual das 3 decisões você decidiria? Justifique sua resposta. Muito forte, né? O papai dela, ela sempre foi bondosa, o papai dela sempre foi severo, e agora na velhice ele está sozinho e precisa dela. E ela tem que decidir, né? Entre se dispor a cuidar dele diariamente para diálise, né? Que é uma coisa que demora horas, não é verdade? Ou então diminuir a medicação e deixar ele por conta própria, sabendo que diminuirá também a vida dele, né? Então, praticar a eutanásia nesse caso, né? Vocês, jovens, o que vocês acham que Mercedes, ou sendo Mercedes, o que vocês acham que daria para fazer? Responde tudinho amanhã por escrito e quem for conversar com a gente vai dizer para nós pessoalmente. Ou pessoalmente não, né? Online. Online. Isso é um questionamento. Vou ler o segundo, tá? Então, produto farmacêutico perigoso. John Le Carré, o famosíssimo, não sei se a pronúncia é essa, tá, gente? Mas um famosíssimo autor de romances de espionagem, no seu romance O Jardineiro Fiel, nos fala sobre uma grande companhia farmacêutica que descobre um remédio eficaz contra a tuberculose e o espalha amplamente por toda a África, conseguindo muitos lucros. Mas depois de algum tempo, uns médicos da companhia constatam que esses comprimidos contra a tuberculose têm, em muitos casos, terríveis efeitos secundários na questão da coagulação sanguínea, levando à morte. A companhia suborna esses médicos para que fiquem quietos, mas a esposa de um diplomata no Quênia começa a investigar e a redigir um relatório com todos os casos que acabaram em morte. A companhia fica sabendo e, fingindo um acidente em um jipe, mata a inglesa. Por meio de indícios, cartas e arquivos que estavam no computador de sua mulher, o diplomata inglês descobre a verdade. Se você estivesse no lugar desse diplomata, você se atreveria a denunciar a grande multinacional que poderia lhe matar? Então, justifique a sua resposta. Mais um questionamento. Então, vocês vão se colocar agora no lugar do diplomata. Imagine todo esse contexto. E as provas ali, todo o material cai nas suas mãos. E aí? O que você vai fazer? Vai denunciar, né, e tentar acabar, né, e correr o risco de ser morto? Ou vai deixar que essa empresa continue vendendo, continue lucrando e pessoas continuem morrendo? Né? Então, vocês que vão dizer, vocês que vão escrever para nós lá.
E agora mais uma questão de difícil decisão. Naufrágio. O grande romancista inglês, polonês de nascença, J. Conrad, conta as aventuras de um capitão da marinha, era aquele livro lá que a gente citou. Conta as aventuras de um capitão da marinha mercante da Inglaterra. Lord Jim era o dono e capitão de um velho barco com o qual fazia o transporte de temperos, madeiras, peles entre a Índia e a África. Com eles viajavam 8 marinheiros. Um dia, um muçulmano propôs que levasse 600 muçulmanos a Meca, pois tinham o dinheiro para pagar as passagens de barco. O capitão lhe fala que tem pouco espaço no navio e que só tinha disponível um bote salva-vidas. Os muçulmanos fazem questão de embarcar mesmo assim e dizem que vão viajar sob a proteção de Alá. Lord Jim, depois de consultar a tripulação, aceita. No terceiro dia de navegação, já no Mar Vermelho, surge uma horrível tempestade e o navio corre risco de afundar. Nesse instante, o contramestre se aproxima de Lord Jim e diz: já não podemos fazer mais nada, vamos embora num único bote que temos. Lord Jim lembra que um capitão nunca deve abandonar os passageiros e que as leis britânicas condenam à forca o capitão que o fizer. Se você estivesse no lugar de Lord Jim, o que você faria? Justifique sua resposta. Eu e o André até conversamos sobre essas questões e realmente, né, acontece. O Titanic mesmo foi um exemplo assim de um navio, não foi um barco, né, mas que centenas de pessoas morreram e tinham poucos botes e o navio não contava com uma estrutura para comportar tantas pessoas quanto tinha no navio na época, em 1912, né. Então, mas aí nesse caso, todas essas pessoas ali, os muçulmanos sabiam que estavam querendo fazer a peregrinação para Meca, sabiam das condições, né? Mas ali a decisão é do capitão, Capitão Jim. Ele vai com o barco embora e deixa todos os tripulantes que ele estava deixando, né? Que ele estava levando, ou ele fica e morre com todos. O que vocês fariam? Agora aqui está dizendo que é para vocês escolherem uma das situações apresentadas anteriormente para formar um grupo, né? Mas é claro que vocês estão de aula de projeto de vida online, então vocês podem formar grupos de WhatsApp sem problema nenhum. Mas o bacana é vocês escolher uma dessas e falar soluções, ou até mesmo das 3, que seria maravilhoso, né, André? Colocar aí no Classroom e deixar no seu caderninho de ouro de projeto de vida. Né? Aí tá as informações, se tivesse presencial, ia formar grupos, né? Buscar saber dos seus colegas, por que eles fariam tal situação e o porquê das suas decisões, discutir também com os colegas no grupo cada uma das decisões apresentada por eles, e em consenso, decida qual é a decisão mais adequada a se tomar. Como estamos em distanciamento social, essa decisão será ainda mais difícil, porque será individual. Não é mesmo, André? E de repente, Eliane, eles podem, né, um momento aí de conversa com a família, né, com algum amigo próximo aí, um familiar, né, até mesmo por telefone, por mensagem, apresentar para eles as situações e verem, né, e fazer tipo uma entrevista, né, apresentar e ver o que eles, quais seriam, né, as ações, e responder, né, esses questionamentos que a gente colocou aqui, né, refletir um pouquinho. E a gente vai ver que cada um, né, pode ser que tenha uma resposta diferente da nossa, né. Pode ter um ponto de vista diferente ali. São ações, e isso reflete o que, né, a particularidade que cada um tem. Né? Então, a gente vai ver, se tivéssemos em grupos, né, quais seriam os valores envolvidos, e, né, o que seria, quais os valores que identificariam, né, a maior parte dos envolvidos que estavam ali, nessa questão de... E aqui algumas sugestões, né, Eliane, que a gente vai deixar lá. Ler, né? O interessante, André, é pedir que todos os estudantes, ao tomarem as decisões que têm que ser tomadas ali, conseguir encontrar dentro dessas situações a moral e a conduta, a moral, né, e a ética que cada um percebe em si. Né? Eu faria isso porque a minha moral social é essa, a minha ética é aquela, porque como a gente já falou durante a aula,
são situações flexíveis, né, de escolhas difíceis, e não só essas, é claro que todos os dias a gente passa por situações que a gente deve escolher entre fazer o certo e o errado, entre salvar alguém ou entre salvar a si mesmo, né, depende do dia e das situações, todas elas. Acho que a aula do primeiro ano termina aqui, né, eu estou num lugar encantado, não sei se vocês estão vendo ali. Eu gostaria muito de tirar os olhos da tela e estar nesse mesmo ambiente ali. Mas esses sonzinhos de passarinho, esse é verdadeiro, esse é da minha casa mesmo. Não, aquele esquilinho lá do lado, né? Não, mas eu estou me sentindo Alice no País das Maravilhas nisso aqui. Tá lindo. Legal. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela aula, pela experiência da gente falar sobre ética, sobre moral juntos, né? Esperamos que na próxima aula, quem sabe, o Andrezinho já esteja com a gente. Até mais, e eu já me despeço por aqui. Um beijo para cada um de vocês. Também me despeço, né? Espero que vocês assistam e respondam. Eu vou deixar a atividade lá para vocês. Lembrando que é um professor só que posta para todas as turmas, então, de repente, vê um nome da gente lá, saibam que é o de projeto de vida mesmo, inclusive quem for estudante do professor André Aguinaldo, mas que a gente que está postando, a gente que vai falar com vocês também, tá bom? Então, gente, um grande abraço e espero até a próxima aula. Tchau, tchau.